E hoje o assunto é sobre a comunicação não violenta e o combate ao assédio no trabalho. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui Mariana Viana, que é jornalista especialista nesse assunto, né, Mariana? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É importantíssimo falar sobre esse tema, né, que tem impactado milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo. E vai ser um prazer compartilhar sobre isso aqui hoje. Eu quero saber de você exatamente o que é a comunicação não violenta. Antes de falar o que é, eu vou começar falando que não é. Porque as pessoas confundem muito, né? O que é esse negócio da comunicação não violenta? Não é ser boazinha, não é engolir sapo, não é ser o que você não é. Comunicação não violenta é ser autêntica, é ser você mesma, mas se preocupando com o impacto que isso vai causar nas pessoas. Você sim deve falar o que você acredita, o que está no seu coração, quais são os seus sentimentos, mas você pode falar isso de uma forma que seja carinhosa, que seja empática com os outros, e assim você vai conseguir ter relações melhores em todos os setores da sua vida. E dentro do trabalho, é muito importante para a gente ter um ambiente mais humanizado, né, Mari? Sem dúvida. O ambiente de trabalho, ele é um lugar que a gente passa boa parte da nossa vida, né? Há estudos que dizem que a gente fica cerca de 90 mil horas da nossa vida dentro do trabalho. Então, se a gente não tem felicidade, não tem vontade de acordar todos os dias para ir trabalhar, a gente começa a adoecer. A gente começa a adoecer fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E hoje a gente vê muitas doenças, né, decorrentes disso, como burnout, como doenças psicológicas, são as doenças ocupacionais que a gente chama. Então a gente está atenta, né, a como está nosso corpo, os nossos sentimentos. Como que tá quando você vai trabalhar? Como que você se sente? Já parou para pensar nisso? É bom acordar e pensar, tô indo para aquele lugar, vou ver aquelas pessoas. Como que seu corpo fica? Às vezes a gente fica tenso, às vezes a gente fica nervoso, justamente porque muitas vezes esse ambiente é tóxico e desperta o pior da gente, e não o melhor. Então, ter esse olhar, né, não violento para as nossas relações, para o trabalho, é fundamental hoje em dia. A gente sabe que hoje as organizações, empresas, têm muitos funcionários, né? É um quadro muito grande de funcionários. Como a empresa, Mari, ela consegue promover dentro daquela organização a comunicação não violenta para que o ambiente se torne mais humano, mais tranquilo e melhore até a produtividade, né, desses funcionários? Sem dúvida, porque um ambiente tóxico, vamos dizer assim, o funcionário não produz bem, né? Funcionário produtivo é funcionário feliz, a gente sabe disso. Para ser criativo, para estar disposto, para dar o seu melhor, você precisa estar bem, né? Sim. E dentro dos ambientes organizacionais, tem técnicas simples que dá para ser feito no dia a dia mesmo, usando a comunicação não violenta para colocar isso em prática. Por exemplo, as pessoas geralmente não sabem fazer pedidos. É uma coisa que a gente ensina muito na CNV. Quando você vai pedir, eu quero ter um funcionário, vai pedir um relatório, por exemplo. E aí você fala, eu quero um relatório completo de vendas desse semestre. E aí a pessoa chega com um relatório, como ela imaginou que seria, que você gostaria que ela entregasse. Só que você não foi detalhista, você não falou quais números que você queria, em quanto tempo você queria entregar. E vamos dizer que ao invés de entregar essa tarde, ela entregue amanhã cedo em um relatório completamente diferente do que foi pedido. E aí começa a criar-se os conflitos, né? Ué, não foi isso que eu pedi? Aí a outra pessoa já se sente, como assim? Eu fiz o meu melhor. E aí de pequenas situações no dia a dia, vão se criando grandes embates, né? E como que você pode fazer isso? Fazendo pedidos, por exemplo, mais específicos, mais objetivos, positivos, dizer o que você quer. Você vai pedir um relatório, vai pedir qualquer demanda para alguém no seu trabalho? Peça com bastante objetividade. Olha, eu gostaria que você me entregasse um relatório até hoje, às 17 horas, precisa conter estas e essas informações. Eu estou muito preocupada que esse relatório saia da melhor forma, porque ele vai ser encaminhado para a diretoria. Então, traçar um contexto, um panorama para a pessoa que vai executar aquele trabalho, dá segurança emocional, para que ela desenvolva aquilo com mais tranquilidade, sabendo o que se espera dela, e ao mesmo tempo evita conflito de depois ela chegar com algo e criar uma frustração para os dois lados.
Então, fazer pedidos específicos é uma coisa pequenininha que qualquer um pode fazer no ambiente de trabalho e que evita muito conflito, muita confusão depois. E tem uma questão também, Mari, que é assim, a gente fala sobre a comunicação não violenta, mas existe também, além de evitar alguns termos, né, existe a forma como a pessoa fala, né? Porque eu mesmo já vivi uma situação da pessoa não falar de forma grosseira, ela falava de forma educada, mas aquilo ali era um gatilho para mim, a forma como ela estava falando era intimidadora, né? Como a gente consegue identificar isso? Isso é muito importante que você disse, pelo seguinte, a comunicação não violenta, quando a gente começa a trilhar esse caminho, isso aconteceu comigo também, a gente tem a tendência, não vou mais falar palavrão, agora eu vou cuidar de tudo que eu falo, vou deixar de ser eu mesma muitas vezes. Isso é um caminho que dificulta a aplicação da CNV, justamente porque a gente tem que continuar sendo a gente mesma. E muitas vezes, como foi no seu caso, a pessoa fala docinho, fala bonito, fala com palavras muitas vezes até gentis, mas a intenção por trás do que é dito é de humilhar, é de rebaixar, é de te diminuir. E aí começa a se tornar uma relação de assédio, né? Então, muitas vezes, não adianta você falar bonito, usar tons tranquilos, falar baixinho, mas por trás da sua intenção, você não tem gentileza, não tem empatia, não coloca seu coração naquela conversa. Então, uma dica muito boa, antes de ter qualquer conversa, principalmente conversas difíceis, se pergunte, qual é a minha intenção com essa conversa? O que eu quero trazer aqui? Eu quero resolver um problema, mas eu quero manter essa relação, eu quero que essa relação seja boa, porque também nas relações de trabalho, a gente precisa lembrar que a gente vai manter aquela relação por muito tempo. Então, se eu estrago ela num determinado conflito, por exemplo, depois eu vou ter que conviver com a pessoa. E eu vou ter que pedir coisas para ela, eu vou ter que trabalhar com ela. E como que vai ser isso? Vai ser aquela coisa dolorosa, né? Toda vez que eu tiver que conversar e tudo mais. Então, ficar preocupado com a intenção é muito mais importante, às vezes, do que você acabar falando sem tanto jeito, sem tanta gentileza, às vezes aumentar um pouquinho o tom de voz. Isso não é violento. Violento é a intenção que você tem por trás do que você diz. Isso é muito importante, né? E como a gente consegue identificar? A gente está falando, tem se falado muito hoje em dia sobre o assédio moral, assédio no trabalho, e é uma coisa muito complicada, porque nem sempre as pessoas conseguem identificar o que está acontecendo. Às vezes aquilo ali se torna normal, já virou rotina, né? Mas como as pessoas conseguem identificar, Mari, que estão sofrendo assédio? É muito importante, primeiro, informação. Entender o que é, o que não é o assédio. Para isso existem diversos materiais na internet. Eu mesma desenvolvi um material para o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, que chama o Guia de Combate ao Assédio Sexual, Moral e Virtual. Lá nas minhas redes sociais tem gratuitamente, quem quiser lá ver, para conseguir identificar se está ou não sofrendo assédio. Mas, assim, 3 dicas básicas para a pessoa conseguir ter noção se aquilo é assédio ou não. Primeiro, no caso, o assédio moral, tá? Precisa ser uma coisa que acontece recorrentemente. Se acontecer só uma vez, uma chefia gritou com você, ou falou num tom rude, claro que não é legal, mas todo mundo tem um dia ruim, e isso pode acontecer com qualquer ser humano. Então, não é considerado assédio. Agora, se isso está acontecendo sempre, se todos os dias ou toda semana a pessoa está te tratando mal, está te humilhando, está te colocando na geladeira, que acontece muito, o chefe começar a te excluir dos trabalhos e você começar a se sentir inútil, isso também é uma forma de assédio. Então, isso é considerado assédio, essa recorrência na ação. A segunda dica para saber se é assédio é em relação à intenção também, né? A pessoa que assedia, ela está sempre querendo te diminuir. Sempre querendo diminuir o seu valor diante do trabalho. Isso vai impactar a sua imagem, vai impactar o seu próprio trabalho, vai impactar se você vai continuar naquele emprego ou não. Então, ela está sempre tentando, de alguma forma, demonstrar que você não é importante naquele contexto, para te induzir a sair dali ou a ser demitido. Então, qualquer coisa que aconteça nesse sentido, você tem que ficar atenta, né, ou atento, que pode sinalizar um assédio. Então, primeiro a gente falou da recorrência, né, depois da pessoa te diminuir, e o terceiro ponto, né, a terceira dica que a gente tem que se preocupar é que exista uma relação de trabalho. Pode ser
entre cliente e empregado, pode ser chefe, patrão, pode ser entre colegas também. Tem muita prática de fofoca que as pessoas consideram normais dentro do ambiente de trabalho. E aí, por exemplo, um colega começa a plantar. Ah, aquela pessoa está sempre faltando. Ai, como ela fica doente, né? E começa a falar para o seu chefe. Daqui a pouco, seu chefe, como assim? Será que essa pessoa está fazendo corpo mole? Isso vai prejudicando a sua imagem dentro do ambiente. E quando você vê, você está sendo demitido por algo que nem é real. Então, essa relação entre colegas também precisa ser olhada, e isso também é considerado assédio. Então, essa terceira dica é que precisa acontecer, né? Precisa existir uma relação de trabalho para ser considerado assédio. Identifiquei uma dessas dicas que você citou aí, um desses pontos, ou todos também, né? Vai que são todos. O que eu devo fazer? Eu, como empregado, que estou ali trabalhando numa empresa, identifiquei, estou vivendo essa situação. A quem eu devo recorrer? Porque existe um certo tipo de medo, né? A gente se sente intimidado porque como que você vai ser reclamado do seu chefe? Você vai ser demitido, né? Como fazer isso? Sim, esse é o maior medo de sempre 100 pessoas, né? Como que eu vou me expressar, falar que eu estou me sentindo dessa forma, se é o meu chefe ou se é alguém importante dentro da empresa? O primeiro passo é o que propõe a comunicação não violenta, ter um diálogo, né? Realmente, muitas pessoas, muitos assediadores, simplesmente não percebem que estão assediando, porque eles estão vivendo nessa cultura tóxica, né? Há tanto tempo que eles realmente acham que está tudo certo, eles não se veem agredindo, violentando outra pessoa. Então, pode ser sim que numa conversa com essa pessoa, uma conversa sincera e objetiva e séria também, você se imponha, né, e diga, olha, chefe, chefia, colega, eu não estou me sentindo confortável quando você conversa dessa forma comigo, aquele dia você pontua o que aconteceu, porque para mim é importante ter um ambiente de trabalho respeitoso, e tem como a gente mudar isso? E a pessoa se tocar, né, do que está acontecendo, mas muitas vezes você precisa fazer esse movimento. É muito difícil, eu entendo, né, ter coragem de falar isso, e a comunicação não violenta ajuda a gente, tem técnicas até de colocar a frase certinha de como você dizer isso nesse momento, mas essa movimentação pode resolver a sua vida. Então vale a pena, né, você se arriscar e ter essa conversa difícil com essa pessoa para alertá-la sobre como você está se sentindo. Não está legal para mim. Eu gostaria de trabalhar bem com você, eu amo trabalhar nessa empresa, gosto de você, mas eu preciso estabelecer algumas regras aqui para ficar tudo legal e a gente continuar fazendo um bom trabalho. E esse é a primeira alternativa, né? Ter uma boa conversa e pontuar o que você está sentindo e quais são seus limites. O segundo passo, se isso não funcionar, é buscar o RH da empresa, buscar, se não for a sua chefia, a chefia ou um superior, para compartilhar o que está acontecendo, porque a empresa é corresponsável pelo assédio. Isso é uma informação importante, porque a empresa não pode dizer depois, não sabia o que estava acontecendo, caso venha acontecer um processo judicial depois. Então, é muito importante a pessoa deixar registrado por e-mail, um canal de denúncias, de alguma forma, dentro da empresa, de que houve uma reclamação formal, porque a empresa vai ser corresponsabilizada por aquilo. E, em terceiro lugar, procurar a justiça, né, o Ministério Público do Trabalho, ou algum órgão, né, que possa prestar esse favor, né, de processar a pessoa, e aí é todo aquele processo judicial que a gente já conhece aí, que demora um pouquinho mais, às vezes, para sair, mas que também é importante, e inclusive nos últimos anos, de 2022 para 2023, o número de assédios, de denúncias de assédio dobrou nos tribunais brasileiros. Então, as pessoas realmente estão se posicionando, estão tendo coragem. Isso é muito bom, né? Sim. Porque para aquelas pessoas que não têm consciência, dos assediadores que, eu não vou mudar porque eu sou assim, vou morrer assim, já causa um impacto, né? Então, seria isso aí. Para a gente encerrar, Mari, vamos falar sobre o workshop, né? Meu Melhor Tom. Vai ter um workshop muito legal que a Mari está cuidando aqui. Vai falar um pouquinho para a gente sobre esse evento que vai acontecer nesta quinta, dia 4, e sexta, dia 5, não é isso? Sim, então, eu estou super feliz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso me convidou. Essa gestão tem uma preocupação com a pacificação social, com as relações entre as pessoas, né, tanto
com os funcionários quanto com o público, afinal, eles são servidores, eles prestam serviço para a gente, né, para a sociedade. E eu fiquei muito feliz de uma instituição de justiça me procurar justamente para pregar, né, essa paz social, né, que é a proposta da comunicação não violenta, é o que eu acredito. Esse trabalho eu desenvolvo de uma forma ideológica e de uma forma de criar um mundo melhor, um mundo de paz mesmo, porque a gente vê nas notícias todos os dias que a violência só cresce em todos os sentidos, dentro da família, nas relações de homem e mulher, do trabalho. Bom, e até quando a gente vai querer continuar doente, né? Então, esse workshop veio justamente para isso, para ensinar as pessoas a se relacionar melhor. O foco dele é conflitos, o que acontece bastante no trabalho, né? Então, como se tem inteligência emocional para lidar com conflitos sem levar aquilo adiante, como trabalhar melhor e criar um ambiente de paz, de respeito no trabalho, e é isso que eu vou ensinar nessa quinta e sexta-feira para o pessoal do Tribunal de Justiça. Então, é um evento para o tribunal, não isso é aberto um evento ao público. Fechado, mas assim, eu tenho lá no meu site cursos abertos também, cursos online. Quem quiser se interessar por se qualificar, outras empresas, até pessoas físicas também, estou à disposição. Isso é muito importante, né, Mari? Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada, foi bom compartilhar aqui com vocês. E quem quiser saber mais, me procure nas redes sociais, @meumelhortom, que eu adoro compartilhar esse mundo de paz que a gente quer criar para todo mundo. E a gente precisa disso, né, de fato. Precisamos. Né? Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com a gente informações tão importantes. Eu que agradeço. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí e compartilhe também nas suas redes sociais.